Boa noite a todos. Boa noite, Meca. É um prazer enorme receber todos vocês aqui, em particular a nossa convidada da noite, a Meca Vargas, para essa conversa sobre o trabalho dela, né, que juntou a música à biografia humana, ao trabalho biográfico. Eu não ouso falar a respeito, vou deixar para que ela mesma se apresente e fale, mas foi uma indicação de uma amiga muito querida e desde as primeiras conversas eu tinha certeza que seria um evento muito especial. E o número de inscritos só confirma isso. Antes de eu passar a palavra para a Meca, eu queria falar um pouquinho sobre essa iniciativa da Humanecer. Eu sou coordenador desse grupo, né, desse projeto, e a gente promove esses encontros sempre com a metodologia biográfica como pano de fundo, trazendo a experiência, a criatividade, o trabalho de pessoas que, a partir desse processo, incorporaram o seu dom, o seu talento, e é o caso hoje, né, da Meca, né? Então, eu te passo a palavra, Meca, para que você se apresente e siga aí, né, nos contando sobre o trabalho. Bem, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, contando um pouco disso que se chama biografia através da música. Então, gostaria de trazer algumas coisas da minha vida que talvez tenham um significado dentro desse trabalho também. Então, primeiramente, eu nasci na Alemanha em 1946, logo depois da guerra. E em 1952, eu vim com os meus pais para o Brasil e para São Paulo. E desde lá, então, a família se estabeleceu nessa cidade de São Paulo, e eu cresci aqui com uma língua nova. A partir eu tinha 5 anos, né? Então já tinha a língua materna bem estabelecida, mas então eu cresci aqui com o português e a minha vida então passou a ser aqui. Muitas vezes depois eu voltei para a Alemanha e para outros países, mas principalmente para a Alemanha, até mesmo para estudar. E o que acontecia? A minha casa era uma casa musical. O meu pai era muito ligado à música, tocava piano, e nós todas tocávamos vários instrumentos, aprendemos já desde pequenos vários instrumentos. E então era uma casa musical, eu acho que isso faz muita diferença, né? Isso traz um impulso para a minha vida, que é esse impulso musical. Então, essa música que a gente fazia em casa, depois se transformou num trabalho mais profissional como cantora, como instrumentista, mais ligada à música antiga, né? A música antiga que eu digo, assim, é a música antiga mesmo, não é a música de 1900 e tanto, ou 1800, é a música de 1400 e 1500, assim, o começo da era, da história da música, né, ocidental. Então a gente tinha um conjunto de música antiga, chamava-se Parafernália, e nós tocávamos. Olha, a gente chegou a ter 40 instrumentos diferentes e que todo mundo tocava, né? E a gente tocava sopros, tocava cordas, tocava percussão, e a gente fazia esse trabalho musical, né? E a música dessa época, ela
não tem explicação, não tem ali escrito, olha, você toca desse jeito, você toca rápido, toca devagar, não, toca assim, faz piano, faz forte. Não tinha nada, né? Não se escrevia, porque as pessoas sabiam como que era, né? Ainda não tinha essa especialização que depois, então, a música foi ganhando até mesmo pela sua complexidade. Então, nós criávamos, né, no conjunto, muitas tonalidades, criávamos coloridos musicais, né, instrumentais, e isso foi outra vivência que fez diferença em todo esse trabalho. E aí eu fui parar com 19, 20 anos na escola Waldorf, porque eu queria trabalhar com música. Então, na escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo, onde então eu comecei a dar aula de música e estruturar o ensino de música. Para quem não sabe, a escola Waldorf é uma escola que valoriza muito as artes como processo de formação e desenvolvimento do ser humano, e não simplesmente como um adendo, como uma atividade, né? Então, as artes, elas têm o mesmo significado que a matemática, que o português, enfim, que as matérias que a gente chama principais. Então, lá na Escola Waldorf, eu trabalhei durante 40 anos com classes, com crianças, né, de 7 a 17 anos, jovens, e onde nós tínhamos sempre uma grande orquestra, sempre um grande coral e sempre uma atividade muito variada dentro da aula. Então, essa vivência contribuiu para esse meu trabalho biográfico musical. Eu fiz a biografia no grupo 7, a formação biográfica, de aconselhamento biográfico no grupo 7, em 2006, e lá então surgiu a questão de como ligar a música à biografia. Antes de fazer essa formação biográfica, eu fiz uma formação em musicoterapia, né? Que também era um viés um pouco diferente que o viés pedagógico que eu tinha vivenciado durante esses 40 anos, né? E porque eu encerrei o meu trabalho pedagógico na escola com as crianças em 2005. Então, em 2006 eu fui abrindo. Então, lá eu já fui abrindo o caminho para um trabalho um pouco mais nessa direção terapêutica. Em 2010, eu acabei fazendo também a formação em canto-terapia. Então, essa foi a jornada que você percorreu, né, pessoal e profissional, que te levou até esse momento, né, de trazer a música e a biografia para um mesmo trabalho. Sim. Qual é o objetivo principal desse trabalho, né? Antes de falar do objetivo mesmo, eu gostaria de falar um pouquinho como é que foi a ideia, né, desse trabalho. Porque eu vivenciei o curso de aconselhamento biográfico foram 4 anos, né? Então, foi bastante tempo em que eu estava mergulhada nessa formação biográfica, né?
E sempre nós tínhamos atividades artísticas junto. Nós tínhamos modelagem junto, nós tínhamos pintura junto, nós tínhamos euritmia, né? Nós vivenciávamos também essas atividades artísticas. A música não, né? Então essa foi a primeira pergunta que me veio nesse trabalho biográfico. Eu me questionei por que a música não estava presente, né, no trabalho da biografia, da formação. E, em segundo lugar, eu me perguntei assim, como é que posso ligar a vida de um ser humano à música, né? Que significado tem isso? E aí surgiram duas ideias, né? Uma ideia que é uma ideia bastante grande, que é ligar todos os temas que a gente tinha na formação, como, por exemplo, qualidades planetárias, como, por exemplo, qualidades zodiacais, todo o zodíaco que a gente tem na formação, e ligar isso às qualidades musicais, né? Fazer uma ligação com a música. Mas isso seria um trabalho enorme, né? Teórico, muito teórico, porque as pessoas não estariam, elas estariam recebendo informações que elas não conheceriam a princípio, e informações muito lindas, maravilhosas, mas elas não estariam, em princípio, vivenciando a música. Então, o outro lado me surgiu, né, que é o lado prático, o lado da vivência da própria música. E como, então, ligar essa música à biografia? Então, aí que eu cheguei ao que é a biografia através da música. E essa vivência, para mim, tinha que ser criativa. Criativa em que sentido? A pessoa cria a biografia, a música da sua biografia. Porque eu, ou qualquer outra pessoa, eu não posso tocar a biografia do outro, né? Então, esse trabalho começou aí, e aí eu comecei a desenvolver essa prática de como seria, né? Então, seria uma criação. E aí o objetivo do trabalho era justamente conectar a pessoa com a sua biografia e fazer com que ela transformasse essa biografia ou as cenas em música. E no que estava focado esse trabalho? Na terapia, porque cada ser humano, né, tem essa possibilidade única de ser músico. Não existe um animal na Terra que é capaz de ser músico, só o ser humano, né? O ser humano é capaz de fazer música. E fazer música não precisa ser uma coisa teórica. Ele vivencia a música dentro de si, né? E ele se aproxima da música, ele faz a música, ele constrói os instrumentos para fazer a música, né? É tudo ele, o próprio ser humano, que é capaz de fazer isso. Então, como que ele não seria capaz de fazer música? Porque hoje a gente tem
essa imagem de que para fazer música você tem que estudar. Tem que estudar, tem que ralar. Eu não discordo que seria bom a gente estudar, porque a gente também tem que estudar, a gente é capaz de fazer contas, também tem que estudar matemática. A gente é capaz de falar, também tem que estudar a língua. Então, o estudo é um aprimoramento, porém, a capacidade de fazer música, ela existe sem, apesar de não ter estudo. Então, o fundamento do meu trabalho com a biografia era fazer a pessoa se conectar com a sua biografia através do som, através da música. E era importante que essa música fosse criada, né? E que fosse criada. E o que é uma criação? Uma criação é algo que você faz na hora. Você cria algo e põe no mundo. Depois você até pode dizer, eu poderia ter feito isto melhor, aquilo melhor, eu posso mudar um pouco, eu posso aprimorar. Mas a criação, ela é um impulso, né? Um impulso genuíno, né? E é uma capacidade de tirar de dentro de si, das suas inspirações, né? E trazê-las ao mundo, né? Então, nós temos dois caminhos na música. Nós temos o caminho da interpretação e temos o caminho da criação, né? E a biografia, através da música, é um caminho de criação. Só que o objetivo final não é você fazer uma bela criação musical biográfica. Isso pode ser um objetivo que cada um pode fazer como tarefa da sua vida. Mas o objetivo principal é que a música vai ajudar a pessoa a se conectar com a sua biografia através do som, através da música. Por isso, através, né? Como que ela faz isso, né? Através de oficina. Acontece da seguinte maneira. Primeiro, nós nos encontramos e já abrimos o campo cantando. Então, o canto serve para abrir o coração, abrir as comportas, né? Todas as comportas que a vida nos leva, que a vida nos traz, que a vida nos impede, e o canto vai trazendo essa abertura. Depois nós vamos nos situar dentro da biografia, conhecer, né, o caminho da biografia, não é? Conhecer as características de cada época, não é? Para a gente poder se conectar e também trazer a nossa vida, né, para a nossa consciência, né? Para o nosso coração e para a nossa vivência. Então, eu chamo isso de imagem da biografia, né? Então, temos aí essa imagem da biografia e nós vamos percorrer isso em 3 etapas, né? A etapa
a primeira etapa da infância à juventude, depois a segunda etapa, a maturidade, e a terceira etapa, né, o desenvolvimento a partir dos 42 anos. Então, nós vamos em 3 grandes etapas. E cada etapa dessas tem as suas vivências. Então, depois que a gente fez essa imagem, que a gente trouxe essas imagens, essa imagem a pessoa mergulha dentro dessas imagens e traz as coisas mais importantes da sua vida, né? Isso é um trabalho individual. Cada um vai trazer naquele momento os aspectos mais importantes em cada um dessas etapas da sua vida. Depois nós vamos fazer uma oficina musical, onde nós vamos tocar essas várias etapas, né? Então nós temos, por exemplo, resgatar os elementos sonoros da primeira infância. Como que era a sonoridade do meu ninho, né? Que elementos sonoros, né, existiam ali, ecoavam músicas, e as pessoas então vão fazendo esse trabalho musicalmente, né? E assim por diante, em cada setênio vão tocando a sua música, né? Trazendo cenas. E essa oficina musical a gente faz em conjunto, né? Lá a gente toca e as pessoas escutam. Aqui apareceu um som tão dramático. E nós vamos querer saber que som dramático foi esse, né? Que tocou a nossa biografia, né? Que expressou esse momento da nossa biografia. Então, essa parte musical, ela é toda, quase que a gente não conversa, mas a gente toca e ouve. E depois, então, quando nós nos reunimos de novo, nos relatos individuais de cada biografia, nós vamos fazendo essas conexões das nossas vivências. E quando então, no final do dia, a gente faz uma vivência onde a criação musical é também uma criação do grupo. Então, o grupo cria com os elementos do dia, né? Daquele momento, vamos supor, do 0 aos 21 anos, né? E aí cria a cena musical onde tem a contribuição criativa de cada um do grupo, né? Isso é uma criação musical onde não tem nenhuma interferência minha, né, dos condutores, ela é totalmente livre entre os participantes. Então, nós temos a oficina musical, onde eu vou conduzindo, né, esses várias etapas da música e da biografia, como prática, e à noite, então, tem a cena musical, que é praticamente
uma imagem, um resumo sonoro daquele dia. Essa foi um pouco já a metodologia, né? Você pode trazer as imagens dos grupos, né? Essa, por exemplo, essa imagem de bar, essa imagem da direita, é uma imagem da oficina musical, em que cada um vai trazendo a sua sonoridade, aquilo que escolheu trazer para aquele momento, né? E a da esquerda também. E isso é improvisação, é criação na hora, gente. Não tem, eu pensei, não sei o quê, e agora vou ensaiar e vou tocar. Não, é criação na hora, é maravilhoso. E nós não temos um viés, digamos assim, nesse sentido estético, não é? Digamos assim, tudo é válido desde que ele seja autêntico, né? E a autenticidade, a biografia traz essa autenticidade. Ninguém consegue tocar uma coisa da sua vida sem ser autêntico. Na maior simplicidade e na maior complexidade, né? Desde a maior simplicidade até a maior complexidade, a pessoa, quando se liga à biografia, ela faz algo autêntico, né? Então, isto é um viés terapêutico, né? Porque não é um viés estético. Eu não digo esta música é bonita, é feia, é interessante, não é interessante. Nós vamos ver o que significou esse som, essa música, né? O que significou, o que trouxe, né? Não como ela ficou, mas como o que ela trouxe para nós. Essa imagem aqui embaixo é a imagem da cena musical, de noite, quando elas ficam sozinhas, né? E onde elas vão criando uma dinâmica entre elas mesmo, entre as pessoas, né? Aqui no caso são 4 mulheres, mas entre as pessoas, e vão se divertindo pra caramba, né? Quer dizer, vocês estão vendo que é muita alegria, é muita vida, é muito vivo, né? Tudo isso. Agora, existe uma coisa que é muitíssimo. Olha aqui, à direita também tem um grupo, não é? Trazendo esse viés dessa criatividade. Então, existe algo que é fundamental para que esse trabalho aconteça, que são os instrumentos musicais. E os instrumentos musicais, eles têm um significado importantíssimo. O homem sendo um instrumento divino, construído a partir das leis físico-harmônicas do universo, pode, a partir da compreensão dessas leis, construir os instrumentos musicais para que esse universo seja revivido através dele. E aí, então, o instrumento musical tem esse significado. Ele não é só um instrumento interessante que eu manuseio, mas ele ele nasce da própria relação do homem com o universo, com o som do universo, com o ambiente e com a música.
E aí, ele não é apenas um meio de comunicação, ele é um meio de expressão, ele é um objeto, ele também não é só um objeto de entretenimento, mas ele é principalmente a imaginação real da incorporação do espírito na matéria, que só o homem é capaz de realizar. Então, na música, na criação musical, através do instrumento musical, ele consegue expressar isso da maneira mais simples à maneira mais complexa. E aí, os instrumentos musicais se manifestam em formas, tamanhos, timbres, tonalidades, ressonâncias diferentes, revelando o quê? A magia e a diversificação desse universo, né? E aí ele se torna a própria revelação da criatividade humana. Essa é a base, é a minha base de vida que eu vivi e é a base que eu trago para a biografia através da música. Então, a base desse trabalho está na variedade infinita de instrumentos musicais, que a gente pode dar uma olhada aí agora. Então, nós vamos ter aqui as cordas de arco, cordas dedilhadas como o violão, outras cordas, depende, são todos instrumentos bem-vindos, né, para esse momento de trabalho. As cordas livres, como as liras, os sopros de palheta, que são bastante interessantes em certos momentos, né? São instrumentos que eu uso. As percussões de várias qualidades, percussões, os tambores, não é, que se conectam com o elemento profundamente volitivo, né, do ser humano. Os metais que se conectam também com esse universo, né, sonoro especial, onde onde a matéria da terra, como o ferro, como o cobre, foi redimida, foi transformada em instrumento musical, né? São de grande potência para certos momentos, e os instrumentos, como, por exemplo, o cântele, os sininhos, as calimbas, instrumentos que são mais delicados, não é? As flautas, os sopros. Enfim, é uma infinidade de instrumentos. E como que é feito isso? A pessoa que faz o caminho escolhe para cada etapa da sua vida os instrumentos adequados que servem para ela. Pode ser até que ela escolha um instrumento que vai durar a vida inteira, mas ela se conecta com esses instrumentos e com a sonoridade que eles têm. Qual é o resultado desse trabalho? O que faz esse trabalho? Então, eu acho que esse trabalho, eu cheguei a
através até dos relatos, né, dos várias pessoas que já fizeram esse trabalho, que nós vamos aprofundando, nós vamos resgatando a nossa memória mais profunda e trazer à tona essa memória através da sonoridade. É claro que também nós trazemos através do pensamento, mas a música ajuda nesse aprofundamento, né? De ir lá no fundo da alma e buscar das vivências que nós tivemos, mesmo que a gente não se lembre muito bem, não é? Ou que a gente tenha guardado isso a portas fechadas, né? Num armário bem guardado, certas lembranças que a gente não queria ter, a música vai lá e resgata. E o que ela faz? Ela resgata e traz essa qualidade, traz o sentimento de volta desse momento. E através do fazer musical, como ele é constantemente vivo e vocês sabem, né? A música o tempo passa. Eu toco e já foi, não é? E eu toco uma melodia, eu toco uma harmonia, aquilo acontece e depois se esvai, a não ser que eu grave, né? Mas ela fica, o que acontece? Ela transforma aquilo que estava congelado em mim, né? O que estava endurecido, ela vai mexendo e transformando. O que dá, no final das contas, até numa vida muito dramática, traz um sentido e uma positividade de possibilidades novas para o futuro, né? De ressignificação do momento, daquele momento. Que seja um sofrimento, que seja uma morte, né? Tudo isso a música consegue ressignificar, né? Através do som, né? Então é isso, reconhecer, né, aquele acontecimento através do som, o som vai lá e capta, né? A música capta aquele momento. Tocando, eu vou transformando, e aí eu tenho um caminho metodológico bastante legal, porque cada setênio vai ter um caminho de fazer isso, né? Perguntas específicas para transformação. E acaba, então, tendo uma ressignificação e um impulso dessas forças criativas. Muito bom, Meca. Excelente. A gente, no trabalho biográfico, usa atividade artística com essa finalidade, né, de tocar a alma de uma forma diferente. Mas a maneira como você descreveu, né, a atuação da música nessa habilidade, né, de ir lá no fundo do baú e muitas vezes trazer, né, através dos sentimentos,
aquelas vivências que estavam lá guardadas, né, escondidas até do próprio consciente, da própria consciência da pessoa, parece ser algo fantástico e especial. É muito. Eu tive um pouco da possibilidade de vivenciar lá em Florianópolis com a Chica, né, com a Francisca, Hum, a, um pouco do que é, né, o papel da música, mas não, nem de perto passou por um processo tão profundo como esse que você acabou de escrever. hum. E a música, de fato, é algo que mexe muito com a alma. Então, imagina o quão poderoso não fica, né, dentro do contexto do resgate biográfico. Sim. E então, e aí tem duas correntes, né? Que se conectam com essa memória mais profunda. É a corrente da criação, né? Que está mais inconsciente, e a corrente daquilo que foi vivenciado. Então, tem pessoas que conseguem descobrir que papel fez a música na vida delas, né? Então trazem músicas conhecidas que são cantadas, não é? Porque isso não é, isso faz parte também. A pessoa tira da memória e, e traz a música que ela consegue acessar, né? Então, além dessa parte criativa própria, de que ela faz só com um instrumento musical, ela ou com a voz, né? Ela pode trazer as memórias musicais dela. Então, nas cenas musicais aparecem muitas músicas que as pessoas vivenciaram, né? Durante a sua biografia. E músicas que depois é, tem um equivalente, uma comunicação com outras pessoas, né? Com os colegas que estão fazendo a biografia também, não é? E de repente nós saímos cantando todo mundo junto uma música que foi importante na biografia de um deles, né? Então, tem esses dois viés, eu não tinha ainda falado sobre isso, né? A própria criação momentânea, instrumental, né? E essa busca dessa memória musical que cada um tem, traz na sua vida, né? E ainda tem um terceiro elemento, que é o elemento da integração, que é uma coisa que eu faço na oficina. Não é que cada um só toque sozinho, mas eu faço todo mundo se integrar, né? Então, chega no fim, naquele quinto setênio, por exemplo, entendeu? Todo mundo trabalhou as suas harmonias, aquilo que construiu a sua vida, não é? E trabalhou, e agora vamos fazer a integração. E um toca junto com o outro, toca para o outro, né? Então, por exemplo, eu peço ajuda do meu colega ali de biografando, peço ajuda para que ele me ajude tocando cachixi na minha biografia. E assim vai, né? Nós fazemos uma, uma literalmente uma integração momentânea, criativa, em cima daquilo que cada um traz e trouxe. Então tem esses três vieses. Esse último aspecto é particularmente interessante, né? Porque no trabalho em grupo,
a gente percebe que essa integração, essa egrégora, essa energia que conecta o grupo, ela ajuda muito a cada um aprofundar na sua biografia. E se a música facilita esse ambiente, né, esse contexto de união, esse aprofundamento pode se tornar ainda maior, né? Então, a identidade é construída dentro do grupo através da música. Sim. É uma coisa realmente muito lúdica, né? Muito gostosa, provavelmente. Isso. É, E aí o que acontece? Que todos os dramas da vida que nós passamos acabam sendo mais leves, mas são reais, né? Apareceram em forma de som, isso é muito poderoso, né? E você poder transformar a sua dor em som, isso é muito transformador. Então todo mundo sai muito alegre, né? Na verdade, sai como que renovado, né? Desse trabalho, né? eu imagino que essa qualidade que você trouxe no último ajude, inclusive, as pessoas a entenderem que as grandes crises, na realidade, são grandes oportunidades na nossa vida, né? Essa Isso, leveza, essa transformação em algo que é mais gostoso, mais fácil de lidar, acho que ajuda nisso, né? A crise deixa de ser tão dura, tão difícil, e as oportunidades que ela ofereceu talvez fiquem mais claras, né? Mais visíveis, né? sim. Muito legal. Neca, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, acho que você já tinha mesmo me avisado, né, que a gente teria um espaço aberto para perguntas. Então, acho que a pessoa pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Vocês conhecem algum estudo da influência da música na agricultura? Que existe uma força musical que atua principalmente no segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, e que mexe justamente com o etérico, né, que tem a ver com o vegetal. O que eu posso dizer, o Giuseppe, é que realmente existem vários estudos sobre a relação, digamos, desse mundo sonoro, né, sobre as plantas, né? O próprio Marcelo Petralha fez um estudo também, né, acho que de doutorado dele, também sobre isso. E existe vários outros estudos. Eu não posso te indicar agora porque eu não tenho exatamente na memória, mas a gente pode ir atrás disso, não é? E que de fato o segundo setênio é o setênio onde, na verdade, vai, né, esse corpo astral, que é o corpo da música, o corpo musical, que traz justamente todas essas. Vai, na verdade, trabalhar dentro dessa vitalidade da criança, e por isso que é tão importante ela se exercitar na música, né? E é claro que toda música atua sobre a vitalidade, né? Sobre o campo vital das pessoas, não é? O campo vital do ambiente, né? O campo vital das plantas, e porque é ressonância, né? E ressonância tem uma expansão, né, no universo que permeia todo esse campo vital, né? Caso contrário, a gente não teria essa qualidade também, né, diferenciada desse campo vital, né? Meca, estou maravilhada. Não é pergunta, é cumprimentos, é encantamento
parabenizar e transformar as dores, os pesares em som e alegria. É maravilhoso. O seu trabalho mas impressiona, porque alegra, traz uma energia cósmica, não é só para quem está recebendo e fazendo e atuando, não, é para todo o universo. Eu agradeço, parabenizo, fico felicíssima e encantada como você transforma e traz essa energia tão linda, essa vibração de amor para o nosso universo. Então, meus Obrigada. cumprimentos. Muito obrigada. Eu faço minha as palavras da Vera e eu gostaria de saber quando vai ter essa vivência, como é que ela acontece, enfim. Eu não posso dizer porque eu não marquei essa vivência para esse ano ainda, mas eu vou me esforçar em pensar numa possibilidade, né? Mas como ela acontece normalmente em 3 dias de imersão. Eu costumo fazer essa imersão na fazenda onde eu vivo, moro, Fazenda Pereiras. Eu faço essa imersão e imersão quer dizer, a pessoa vem, come, dorme e fica aqui 3 dias. E aí acontece todo o ritmo, né, do dia, que começa com o canto, depois vem com as imagens, depois vem com um trabalho individual, depois com a oficina musical, depois o trabalho de grupo, um relatando para o outro, né? Em grupos, e por fim a cena musical no final do dia. E são 3 dias de imersão, normalmente, onde a gente então trabalha esse primeiro período dos 0 aos 21 anos, ou dos 21 aos 42, que é o período da alma, né, do desenvolvimento anímico do ser humano, e depois o período dos 42 aos 63, né? Geralmente depende se tem pessoas mais dessa idade mais avançada, a gente faz detalhado essa parte. Se a pessoa ainda não chegou nessa idade, a gente dá uma imagem, né, dessa parte. E tudo isso, então, acompanhado com a música, com a criação musical e com as cenas musicais, né? E culmina com um trabalho para o futuro, as metas, porque a gente precisa imaginar que depois de a gente fazer um caminho com a nossa biografia, nós reconhecer tantas coisas boas e tantas dores e tantos acontecimentos, nós temos que poder olhar para o futuro, né? E olhar o que eu quero, né? O que eu gostaria de fazer para esse futuro. Fazer um pequeno plano, né? Pelo menos para trazer em cima daquilo que a gente vivenciou algumas metas de realização, Transformação. né? Ficou claro isso? Ah, Além disso, nós estamos com um trabalho
que é um formato um pouco diferente. Eu já vou falar sobre o Fio da Vida, porque. Então, o Fio da Vida é um trabalho assim, em cima da nossa biografia, como vocês podem ver, né? Os fundamentos da vida, depois a construção da vida, os encontros, o autodesenvolvimento. Depois nós temos até um tema que é as qualidades planetárias, e depois como é que a gente pode fazer uma síntese dessa vida nesse vendo um pouco como é que vão se espelhando os acontecimentos na nossa vida. E tudo isso, só que nós juntamos duas artes. Pintura é música. Então nós fazemos isso com a música e com a pintura, né? Isso acontece sempre um sábado por mês, o dia inteiro. Então, das 9 às 18 horas, num sábado, acontecem esses encontros. É interessante fazer todos porque é sequencial, né? Porém, é possível fazer um encontro. Cada encontro é um encontro fechado, né? Não deixa nada em aberto. Quer dizer, a nossa biografia vive com aberturas, né? Se a gente se fecha totalmente, a gente não desenvolve. Então, sempre a gente sai com uma pergunta, mas essa pergunta é possível que seja respondida numa outra oportunidade. Ótimo, Meca. No final, a gente vai deixar os contatos, né? Tanto meus quanto da Meca, então acho que detalhes a gente pode buscar diretamente com ela. Eu quero aproveitar, agradecer, né, professor, pelo convite para esse encontro. Eu fui até pegar meu livro, de tão encantada que eu tô com o que foi falado. Eu até escrevi aqui para não me perder de emoção, porque eu tô me sentindo numa frequência nova, cósmica, se eu posso dizer assim, nesse espaço. Eu me senti num espetáculo musical ouvindo ela falar, a senhora falar. Eu quero expressar o meu cumprimento. Eu não sei cantar, mas enfim, gostaria de cumprimentar. E eu adoraria compartilhar, se vamos ter a oportunidade de falar pessoalmente, né? Individualmente, eu adoraria compartilhar uma experiência que eu tive, que eu acho que foi uma osmose do que a senhora expressou do seu trabalho. Eu não fui muito compreendida no meu espaço quando aconteceu isso na última terça-feira, mas eu acho que eu participei, assim, de alguma maneira, buscando, na minha busca, depois de ter feito a minha biografia, minha autobiografia. Eu tive um encontro maravilhoso com a música sozinha, que me deu um espaço do segundo setênio e fez uma reflexão para agora. E a senhora falando, eu falo assim, nossa, esse é o trabalho dela, isso aconteceu comigo essa semana, que presente divino. Eu tô aqui, assim, querendo abraçar o seu coração e dizer, sei lá, eu nem sei que palavra dizer. Tô me sentindo presenteada com a sua apresentação e que mostra, assim, que tá tendo muito sentido a fase que eu tô agora, embora eu não tenha sentido nenhum. Acho que vocês da biografia me entendem. Muito, muito obrigada. Posso imaginar, posso bem sentir. Eu inverti a música do Queen na última terça-feira, eu não sabia que isso tinha um sentido biográfico, e eu consegui cantar ela para mim no sentido inverso da letra, em 10 minutos, indo para minha terapia. E isso para Interessante. mim foi encantador. A palavra agradecer é muito pequena para mim, porque esse encontro de hoje, o convite do professor Carlos, que eu conversei com ele hoje, de estar aqui é um presente nessa noite de virada que tem o significado de um impacto também dos astros, quero dizer, né? Porque eu não tenho uma boa expressão nesse sentido, de dizer, olha, a minha vida fez sentido só de te ouvir.
Obrigada, Que bom, Meca. Muito Lúcia. obrigada, Meca Vargas. Muito Bom, obrigada. Muito obrigada, professor Carlos, pelo convite. obrigada por compartilhar com a gente. Eu posso compreender bastante essa sua emoção. Muito legal. E nós é que agradecemos, Lúcia. A você e a todos, né, que estão aqui nessa sexta-feira, bebendo dessa fonte, dessa sabedoria. A minha pergunta é de bem leiga mesmo, assim, bem crua no assunto, que eu já ouvi algumas poucas informações sobre o trabalho biográfico, mas através da música, quem não tem vivência musical, quem não tem experiência com instrumento, quem não tem experiência com nada, como que ela pode chegar a obter algum resultado, né, de um primeiro contato seria com esse tipo de coisa, assim, né? Será que funciona? Porque, claro, vai ter gente, né, no mesmo grupo, gente formada em música, professores, cantores, sei lá, instrumentistas, e nós, os leigos totais. Então, eu queria entender como é que funciona isso. É uma pergunta muito importante a sua, Lígia. A questão é a seguinte, essa sempre foi a preocupação, uma das preocupações mais fundamentais do trabalho que eu criei com a biografia. Como eu parto desse princípio que eu falei no começo, não é? De que todo ser humano é músico, mesmo aquele que não estudou, que não desenvolveu, que não teve oportunidade, que se acha que não sabe e que não tem coragem, todo ser humano é músico por excelência. É o único ser que é músico de verdade. Então, eu já ponho logo na minha a seguinte frase: não é necessário ter conhecimentos musicais, né? Você se conecta, você há de se surpreender como as pessoas, mesmo com seu desajeito, com a sua não saber, se conectam com o mundo sonoro. É impressionante, né? Claro, eu preciso abstrair da estética, né? A estética musical é uma coisa. Eu posso gostar dessa estética, essa pode ser melhor, aquela é maravilhosa, aquela é horrível, etc. Né? Eu como professora e como musicista, eu tenho um conceito de estética. Mas não é isso que eu olho, não é isso que é importante, né? Porque o resultado, ele é o resultado autêntico daquela pessoa que se conectou, né? Que pegou aquele instrumento musical, que transformou, que fez o som. E é isso que é importante, né? O que ela tirou dela, conseguiu tirar dela, né? E o que essa música que ela conseguiu tirar dela fez com ela, está fazendo, trazendo para ela. O biográfico musical com músicos é muito interessante também, né? Com músicos estudados. Tem os que estudaram, que não conseguem se desligar daquilo que estudaram e não conseguem criar muito bem. E tem os músicos que estudaram e que também conseguem criar coisas incríveis com as coisas que estudaram, né? Com tudo aquilo, com toda aquela bagagem que eles trazem. Então, é muito surpreendente, né? A música está além dessa formalidade, na verdade, né?
E o que a gente tem no mundo de música é o que o ser humano pode trazer. E isso é muito diversificado, muito grande, enorme, não é? Só a gente estudar um pouquinho as várias culturas musicais, o caminho da música ocidental, né? E as várias culturas musicais, né? Não é necessário conhecer nem saber tocar nada. Porém, se souber, vai fazer a festa. Meu nome é Daniela, eu moro em Cotia, aqui em São Paulo. Eu sou funcionária pública, sou psicóloga, trabalho em UBS e conheço antroposofia através da maternidade. Meu filho estuda numa escola Waldorf, e aí é quando eu começo a ter esse olhar para a antroposofia, e estou começando agora. E o meu caminhar, né, o que eu desejo, não sei se eu posso pôr como um sonho, é levar a antroposofia para a rede pública, né, para o SUS. Então, estou me alimentando e querendo participar de tudo que tem para eu aprender um pouquinho mais. Sim. E aí eu fico pensando, Meca, assim, tudo que eu participo, né, como que eu faço isso? Porque na rede pública aí eu fiquei, né, os instrumentos parecem essenciais, mas eu acho que eu demoraria uns 10 anos para adquirir todos esses instrumentos. E aí eu fico pensando, sem os instrumentos isso é possível, né? Porque quando você vai falando que nós somos música, então nosso corpo produz som, né? Nossos lábios pode sair um som. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim, né? Sem esses instrumentos é possível eu também fazer um trabalho desse? Digamos assim, sem os instrumentos, você tem a ferramenta da voz e a ferramenta do corpo, né? O corpo pode se tornar percussão e a voz pode fazer a música. Seria possível fazer uma adaptação, né? A ideia original é que esses instrumentos, eles realmente são da humanidade, né? A música vai se tornando um elemento de entretenimento apenas, né? E não de essência durante todos os tempos, né? Mas se você for lá para a África, você vai ter muitos instrumentos musicais, né? Se você pegar aqui também nas culturas, vai ter muitos instrumentos musicais. É claro que vai ter mais um tipo de instrumentos musicais, né? Depende então de cada cultura. Então dá para você trabalhar junto com essas coisas que são da cultura também, né? Eu acho, né, que deveria se fazer um esforço para enriquecer, né, essa possibilidade, né? Nem que se arrumem fundos para trazer instrumentos musicais, mas claro que precisa saber manusear, né? Precisa saber lidar com isso, né? O instrumento musical em si tá ali, né? Ele, né? Mas então é possível sim fazer adaptações, né? Esse trabalho que eu criei, ele está fundamentado sobre a minha vivência muito, muito grande com os instrumentos musicais, né? Desde a minha infância. Hoje a gente está usando cada vez mais toda a eletrônica, né? A eletrônica está acabando
com os instrumentos musicais, né? Tá pondo de lado, ou então amplificando, transformando. Não estou dizendo que isso seja absolutamente ruim, mas isso não é o objetivo do trabalho em si. Eu posso até ter um teclado ali eletrônico em vez de um piano como substituto, né? Mas a ideia dos instrumentos musicais é se conectar mesmo com o temperamento e com a estrutura do próprio ser humano, entrar em ressonância. E isso a eletrônica não faz, porque ela corta todos esses harmônicos, toda essa conexão, né? Então, são questões, mas eu acho que dá para levar, sim, coisas mais simples, com a voz, né? Fazer as pessoas trabalharem com a voz, com o corpo, com a vivência musical do próprio corpo. No final, vocês vão ter o contato, né, uma imagem com os contatos, então eu imagino que a Meca possa receber e responder outras perguntas, outros interesses, até o calendário de cursos, de trabalhos, de vivências que ela vai oferecer. E, além desse evento que a Meca comentou, né, que ela está conduzindo, eu faço parte também de um grupo que se chama o Grupo OMA, e nós estamos com 2 trabalhos também com base na metodologia biográfica, que vão aprofundar as vivências que cada um de nós tivemos na infância e na adolescência, olhando o efeito disso, ou o resultado dessas vivências para a vida do adulto. Então, é um seminário também vivencial, semelhante nesse aspecto ao que a Meca comentou, né? A gente trabalha em pequenos grupos, com o compartilhar de eventos da biografia, só que sem a música. Aqui a atividade artística é outra, né? Aqui é pintura, argila, são outras atividades. E a gente tem esse trabalho em 2 formatos, no formato online e no formato presencial, num grupo que vai estar acontecendo em Fortaleza no final de julho. Então, se alguém tiver algum interesse nesse trabalho, é possível também, através dos contatos, eu passo mais informações. E, por último, eu queria deixar nessa tela, para que fique gravado, né, os contatos e todos possam buscar, né, a Meca ou a mim para mais informações, agradecendo, né, não só a Meca, a todos que estiveram aqui nessa noite de sexta-feira, aproveitando dessa energia tão gostosa. As minhas palavras finais são: o primeiro instrumento somos nós mesmos, seres humanos, quando cantamos. Com a corrente de ar inspirados, soamos expirando para dentro de nós, sentindo todo o nosso corpo vibrar em posição ereta e vertical, sentindo-nos vivificados e para fora de nós, no espaço circundante, sentindo-nos emocionalmente alargados. Essas palavras são da Warburg Verbeck Svedström, a protagonista do Desvendar da Voz.